Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Veja só, nessa área de arte e cultura tem umas pessoas que às vezes são como clínico geral, não faz só uma coisa, faz mais de uma, poesia, escreve crônica e faz jornalismo. Eu conheço um camarada que é mais ou menos assim. Um dia eu era editor político do Jornal Norte, aí estava precisando de um repórter imediatamente à noite. Aí eu chamei ele, ele foi e já deu conta do recado na mesma hora e já ficou no jornal, trabalhando junto. Depois a gente estava fazendo uns eventos de poesia, precisava de recital. Chamou o camarada lá e é poesia de Chico Buarque, poesia própria. Bamba também na poesia. E agora, a gente, depois dessa sequência de músicos no Nossa Gente, aí vamos variar, vamos fazer com um escritor. Aí vou para a internet, quando chego na internet, tá lá esse mesmo cara dizendo que vai fazer, está fazendo, preparando um livro sobre como ser um bom escritor. É mais ou menos assim. Aí eu digo, tá aí. Estava procurando só um escritor e veio um professor de escritor, Linaldo Guedes. Valeu, poeta. Já fazia um bom tempo que a gente queria trazê-lo aqui para o Nossa Gente. Obrigado pela presença. Para começar, e eu queria que você fosse falando disso aí, porque muita gente, às vezes, sabe escrever, domina um pouco, mas não sabe os caminhos de como fazer um livro, por que fazer um livro, como é um tema bom. E aí? Ademilson, eu que agradeço estar aqui no seu programa, aqui na TV Câmara. E só fazendo uma correção, não era do Jornal Norte, não, era do Jornal Momento, em 1991. Né? É a memória, os cabelos brancos. Naquela reabertura do Momento, que ficava ali ao lado da TV Cabo Branco. Foi, né? Aquele nosso encontro, primeiro encontro. Isso, Walter Santos era o editor. Foi mesmo, exato. Dônio Alves era o outro repórter de política. Foi isso, e foi uma coisa à noite, assim, de repente. Foi. O negócio de jornalismo tem meio improviso. Foi uma também. entrevista com Cícero Lucena, que estava assumindo pela primeira vez o governo do Estado. Ronaldo tinha se ausentado na época, Cícero estava assumindo interinamente e ia ter se não me engano, um jantar da Construção Civil em homenagem a ele. Yacht Club. No Yacht Club. Aí você pegou e me chamou em cima da hora. Foi. Aí você foi o improviso melhor que a gente podia arranjar. E já foi, deu conta Deu mesmo, certo. Como é de... Deu certo, sou grato a você. Não, mas não é nem... Você que salvou a gente. Na hora, porque tinha que ser um Guedes, né? Sim, só para esclarecer, quem não conhece também o Linaldo, além de escritor, poeta, é também irmão de dois outros jornalistas bastante conhecidos, que é o Lenilson Guedes, da CBN hoje, e o Nonato Guedes. Grande Nonato Guedes, que é professor de todos nós. Exato. Mas bom, como é que eu quero ser um bom escritor, e como é que eu faço? Veja, Ademilson, esse livro, Receitas e Como Se Tornar um Bom Escritor, na verdade é uma seleção de textos. Alguns eu já publiquei, outros são inéditos, e de palestras que eu participei em eventos literários no Brasil todo sobre literatura. Então, na verdade, não existe uma receita de como se tornar um escritor, né? Inclusive tem um artigo no livro que fala sobre isso. A escola ensina a escrever, mas não forma um escritor, né? Então, o título Receita de Como Se Tornar um Escritor, na verdade, é uma ironia, né? Foi um texto que eu escrevi há um tempo atrás, ironizando com o excesso de escritores que tinha aqui na Paraíba, né? Todo mundo aqui, de repente, é escritor. Ah, agora entendi. Então, para fazer um suco no excesso, né? Então, agora, de qualquer forma, é um livro que tem muitas dicas. A gente fala sobre esse mundo virtual hoje, internet, redes sociais, blogs, a literatura nesse meio também. E há textos sobre alguns autores que me são caros e eu acho que são autores que o leitor deve procurar na hora que ele decide ser escritor, né? Autores como um Carlos Drummond de Andrade, um Vinícius Moraes, um Augusto dos Anjos, um Augusto de Campos, um João Cabral de Melo Neto, Paulo Leminski,
eu escrevo vários textos sobre esses autores que, para mim, são referências e acredito sejam referências para todo aquele que deseja ser escritor. É verdade. Então vai servir para muita gente que... E tem pessoas que às vezes sabe, dominam a linguagem e tal, mas não conhece os caminhos de como... Eu acho que você deveria, não sei se você inclui, essa parte de como procurar uma gráfica, como achar uma editora. Entra nesses aspectos também, não, né? Não. São mais textos conceituais de mesmo. Conteúdo, né? De conteúdo, discutindo os caminhos da literatura, discutindo polêmicas que existem no meio literário, enfim. Na verdade, não existe essa técnica de dizer fulano vai ser um escritor e a partir daí... O que existe é disciplina, né? Como todo em qualquer profissão, a arte de escrever é uma profissão também, seja como jornalista, como é o nosso caso também, seja como poeta, como escritor, como contista, como ficcionista. Ninguém escreve um texto do nada, aquela coisa de que é um iluminado, veio uma inspiração, caiu em cima de você e você fez uma coisa genial. Não é assim, né? Você pode até receber uma inspiração, digamos assim, você se inspirar em algum fato, mas depois, no silêncio, você vai ali no seu quarto, no seu papel, no seu computador, bota aquela palavra, não gostou, no outro dia você refaz, até você publicar, o trabalho do escritor é muito árduo, né? Não é fácil, né? Daí a ironia do título, né? Receitas de como se tornar um escritor, porque foi uma época aqui em João Pessoa que todo mundo lançava livro, a agenda de sociedade, todo tipo de livro, né? Aí, na época, eu fiz um texto ironizando com isso, né? São sete passos, digamos assim, como se tornar um escritor. O título original desse texto era como se tornar um escritor na província, né? Depois eu tirei o na província e refiz alguns parágrafos do texto, mas é basicamente isso, uma ironia com a necessidade que muita gente tem, principalmente aqui em João Pessoa, de se afirmar como escritor, né? Dizer, não, eu sou escritor, todo mundo quer ser escritor. Já que Porque quer... acha uma coisa mais glamourosa, aquela coisa de escritor intelectual, um cara muito inteligente, que está acima do bem e do mal. Fulano já tem 2 livros, 3 livros. Tem academia de letra, muita gente quer entrar em academia e tal. Mas é um trabalho pesado. Mas houve um tempo mesmo em João Pessoa, não sei se em outros lugares também, houve um tempo em João Pessoa que era uma verdadeira peste de escritores. Ainda está, mas está bem menos. Antigamente você tinha uns 4, 5 lançamentos toda semana, né? A gente naquela época gostava de tomar um uísquezinho mais. Ali no Paraíba Café, não quase faltava todo dia tinha um lançamento. É verdade. E realmente tinha... não vai aqui nenhuma crítica, é somente um registro. Porque ele dizia até com senso de humor, o Caixa d'Água, né? Ele se gabava, dizia que eu já tenho 13 livros. É verdade. Eu tenho mais livros do que Jorge Amado. Depois de Jorge Amado, quem tem mais livros? É verdade. Quer dizer, tem essa coisa também de... Porque... Agora, Linaldo, eu toquei, sim, mas... Só concluindo. Nós temos muitos bons escritores aqui na Paraíba, muitos bons poetas, grandes escritores. Na verdade, isso é uma brincadeira com quem se acha escritor sem às vezes ser. Porque, como eu disse a você, escritor é uma luta árdua. Você tem que estar ali trabalhando com a linguagem, com a palavra. Trabalhar com a linguagem não é fácil não, Ademilson. É verdade. Nos tempos de hoje, que todo mundo, com internet, qualquer pessoa pode ser poeta, pode lançar um livro. Hoje está muito fácil lançar um livro. É difícil. E aí o descuidado escorrega mais do que, né? Com certeza. Porque todo mundo, a facilidade que tem, muita gente se arvora de... Mas eu sou da tese também assim, o que é bom fica. Sim. O que não é bom, o tempo cuida de selecionar o que música, presta. né? A quantidade acaba perdendo para a qualidade com o tempo. O tempo, naturalmente, ele vai selecionando, né? É verdade, vira lixo. Agora, Linaldo, aproveitando o ensejo, até porque você não vai incluir essa parte, e também não, eu falei assim, mas não precisa. Essa dificuldade que muita gente tem, por exemplo, o custo de um livro hoje é cada vez mais caro, né? Eu mesmo sofri bastante com isso, eu fui vítima disso. E tem muita gente que tem um certo conteúdo, mas esbarra no financeiro e as gráficas muito caras, essas coisas. Para lançar um livro hoje, está um livro de 100 e poucas páginas, está em média de R$5.000, R$6.000.
é muito caro. Aqui na Paraíba nós não temos editoras. Eu costumo dizer que nós temos aqui gráficas, verdade. Editora mesmo, que trabalha com autor. Talvez Carlos Roberto de Oliveira esteja fazendo um trabalho bom nesse sentido. Talvez seja uma das poucas exceções, ele e Juca Pontes. Mas fora eles, o trabalho mesmo é de gráfica. Você chega, contrata, né? Contrata uma editora, digamos assim, ele faz o orçamento, você paga X e pronto, seu livro está ali. A editora não tem nenhuma preocupação de botar em livrarias e fazer a divulgação do seu trabalho. Não existe isso aqui na nossa Paraíba, né? Agora, nacionalmente, o que está acontecendo? Está havendo uma febre de editoras alternativas, digamos assim. Essa editora Patuá, que eu lancei meu último livro de poemas, é uma dessas editoras que eles trabalham por demanda. Então, praticamente sai sem custos para o autor. Ele imprime aquela quantidade de livros que o autor pede, e o autor paga quando lança o livro, que ele vende geralmente no lançamento, aí ele paga de acordo com o que ele consumiu, digamos assim. Né? E isso está sendo muito bom, porque está surgindo muito espaço para os novos autores, que não têm condições financeiras e que não são, digamos assim, contratados pelas grandes editoras. Então, ele passa a ter uma alternativa de mostrar seu trabalho, de divulgar o seu trabalho. E, além da Patuá, tem várias outras editoras. Hoje, você bota na internet e editoras que trabalham com demanda e tal, você vai encontrar várias alternativas de produção de bons livros e qualidade gráfica. Ah, tá. E eu ia falando agora há pouco, quando preferi deixar a palavra contigo, é que, por exemplo, eu mesmo tive 3 experiências. Uma eu consegui lançar, que era um livro-reportagem, um livro que eu estava na eleição de 2000, a eleição começou a falar muito da máquina, Eu lembro. Da urna. Eu lembro Aí desse livro. Eu aproveitei o gancho ali, muita coisa escrita no jornal, aí lancei o livro. Mas antes, eu comi o pão que o diabo amassou para lançar 2 livros e não consegui, porque eu ia... Num período estava caro, aí passava uns 3 meses, 6 meses, quando eu ia estava muito mais caro ainda. E acabei que não lancei esses livros, mas também eu não tinha pretensão de ser escritor, era mais livro para... você é que é mais dedicado a isso, já tem quantos trabalhos já publicados? Assim, participação em livros diversos você tem muito, né? Mais livro mesmo de tua autoria ou com parceria com algum colega, já são quantos? Ademilson, eu tenho 3 livros de poema. De poesia? De poesia Poesia pura. Estou organizando um 4, que eu espero lançar em 2018, com meus 50 anos. E tenho 3 livros em que eu sou coautor ou co-organizador. Além, como você disse, de outros livros que eu participei. E tem também uma plaquete sobre Augusto dos Anjos, um projeto que a União teve, não sei se você se lembra, Nomes do Século, e eu fiz o texto sobre Augusto dos Anjos, uma plaquetezinha, e que todo esse livro pode ser encontrado no sebo lá do nosso amigo Heriberto. Ah, tá. Agora veja só, eu vou aproveitar aqui o ensejo e te provocar numa coisa, porque nós vamos falar agora de poesia. Vamos para a poesia, que eu acho que é teu forte mais, assim, que você gosta mais, a paixão. Aonde, Linaldo, se junta e se separa a poesia, aquela que feita em música e aquela que é feita somente na palavra, sem música, que é onde distingue o compositor e o poeta. Onde está a diferença do compositor e o poeta? Tu vai falar disso no próximo bloco. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens.
Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara, presença de Linaldo Guedes, e a gente deixou, e eu deixei assim uma questão no final do primeiro bloco, aproveitando a presença do poeta. Antes da gente começar a explorar especificamente tuas poesias, eu queria que você fizesse aí, na tua avaliação mesmo, a distinção do compositor, porque às vezes houve um período até que houve uma briga danada, um professor da USP, com Caetano Veloso e companhia, Chico Buarque se meteu. Aquilo da música também é poesia, porque os poetas propriamente ditos, às vezes questionam os compositores. Olha, Edmilson, isso é um assunto muito polêmico, sempre dá pano para manga, né? A questão de que se letra de música é poesia. Enfim, eu acho que o que diferencia mesmo é a melodia. Agora, eu acredito que uma boa letra de música é uma poesia também, né? Talvez não seja um poema, porque o poema é a parte, digamos, física da poesia, né? Uhum. Digamos, qualquer pessoa pode ser poeta, mas nem todo mundo sabe escrever um poema, né? Ah, sim. Porque a linguagem da música não é igual à linguagem da poesia, né? Geralmente na música você trabalha com a rima, você tem que encaixar o texto dentro de uma melodia. Você que é músico sabe muito bem disso, né? E a poesia não, você já trabalha com outra coisa, você trabalha com espaço dentro da página. A linguagem em si, na prática, é muito diferente. Agora, isso não quer dizer que um Chico Buarque, um Caetano, não possam ser chamados de poetas por serem compositores. Um Chico César tem letras belíssimas que são verdadeiros poemas. Eu penso dessa forma. Agora, porque a poesia tem aquela a métrica, né? A coisa, por exemplo, um soneto tem que ser daquele jeito. Isso. E um cara que está fazendo uma música, ele talvez vá compondo, e ela não fica obrigatoriamente... Tanto que acontece, eu tive um poema, Xerox, que foi musicado por Padua Belmonte, de saudosa memória. É verdade. Inclusive, gravado num dos últimos discos dele. E na música é diferente, ele pega ele transformou num blues o poema, ele pega o poema e ele repete, ele cria um refrão que de repente no poema não tem, né? Que minha poesia é um pouco mais livre, não tem aquelas amarras de rima, de não sei o quê, enfim. E de repente o compositor que pega um poema para gravar a partir do poema feito, né? Ele, como é que se diz? Ele cria ali em cima também, ele cria um refrão, ele pega uma frase ali e transforma aquilo num refrão para dar ritmo, para dar um ritmo diferente, enfim. Tem um amigo meu que já teve poemas gravados e já fez letra de música, e ele diz que é muito diferente, né? São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você chegar e dizer, Linaldo, eu vou pegar um poema aqui do teu livro, eu acho que dá uma ideia legal, vou fazer uma melodia, vou gravar uma música. E outra coisa é você chegar, mostrar a melodia para mim e dizer, não, faz uma letra aqui para essa música. Você já fez também, assim, o contrário, né? Não, nunca fiz. Né? Nunca eu passei acho por essa muito experiência. Complicada, assim. Mas como eu não sou músico, eu acho que eu ia apanhar muito para fazer. Agora, tem gente que é aquele famoso José de Carlos Drummond, né? Como Paulo Diniz fez uma... A gente pensa que já nasceu música, né? Tem poemas que parecem que já são tão musicais que parece que já nasceu Morte e Vida Severina, de João Cabral, que Chico musicou. Parece que sempre foi música. E João Cabral não gostou, não, assim, não gostou muito, não. Ele ficou no início, mas depois ele porque corre esse risco também, né? Fagner já usou muita coisa de Lispector. Né? Fagner teve problema com a justiça, teve até problema com a direitos família, autorais, né? teve algumas confusões na época. Né? Agora, vem cá, Mas quando você escuta canteiros, parece que ela foi feita já música, né? Que não existe aquela poesia que não existia da música. Traduzisse, que Fagner também gravou, de Ferreira Goulart, enfim. Quando você escuta alguns poemas musicados, parece que eles já nasceram músicas, né? Sei. E não são.
E por falar, a gente está falando tanto em música que você uma vez chegou com uma poesia nesse evento que eu falei no começo, que fala em Djavan e Chico Buarque, que eu achei um trocadilho bem interessante. E é uma coisa de tua autoria, né? Você recitou que você queria uma coisa, aí a menina queria outra, e queria Chico, ela queria Djavan. Como é teu processo de produção assim, Linaldo? Todo dia você escreve ou vai dirigindo assim, bate, aí encosta o carro para não bater e, e a poesia sai? Não, às vezes o poema surge, né? Assim, surge uma frase, um verso, uma ideia. De repente eu estou conversando com você aqui, você diz uma frase, aí, pô, isso dá um poema. Aí fica aquilo martelando na minha cabeça. Aí, de repente, eu chego em casa, anoto no papel, aí vou tentar escrever, não consigo. Aí deixa ali, dormir no tempo. Aí lá na frente, de repente, eu vou ver anotações. Isso aqui, por que eu não terminei? Aí, de repente, sai. É uma coisa assim que não tem receita. Não tem receita. E como é que você vai fazer a receita? Não tem receita porque, como eu disse, escrever é um ato de prática mesmo, de exercício diário, cotidiano. Eu leio muito, eu sou uma pessoa que lê muito, eu gosto muito de ler. Por trabalhar no jornalismo, eu escrevo muito, estou sempre escrevendo. Então, eu acho que isso, de certa forma, facilita. Né? Mas, assim, de você dizer que existe uma fórmula certa, Linaldo escreve daquele jeito, pode ser que tenha algum escritor que faça isso. Eu não tenho, eu sou uma coisa meio anárquica, assim, sabe? Eu gosto muito de ler, e às vezes quando eu leio, vão surgindo ideias, e aí junta com uma imagem, com uma coisa, com um papo que eu tenho com um amigo, com uma conversa com um parente e tudo, e de repente surge por falar nisso, a ideia de um poema, enfim. Isso aí, por falar nisso, você... teus dois irmãos, os mais conhecidos, o Lídio... São 2 homens e 6 mulheres lá em casa. São os 3 dois homens e 6 mulheres. Os dois homens só tem vocês 3, né? Só nós 3. O Nonato e o Lenilson. Apesar das... que Nonato parece que já fez umas coisas de teatro em Cajazeira quando era Nonato adolescente. fez teatro, participou de festival de poesia. Mas apesar disso, eles dois são mais técnicos assim. Até na maneira de ser, são mais técnicos. E você, desde o começo que eu te conheço, mesmo quando fazendo jornalismo, mas você já era meio poeta. Onde é que está essa... Tem teus pais, tua mãe, teu pai, tua mãe, tem alguém poeta na família antes de você? Não, tem alguns primos meus mais velhos que são, digamos, trabalham fazem poemas de improviso, aquela coisa do sertão, né, de repente e tal. Mas meu pai era comerciante, era pequeno comerciante. Minha mãe sempre foi dona de casa e ajudava o pai no comércio dele. O que me ajudou mesmo foi Nonato, né? Porque Nonato sempre teve uma biblioteca vasta, muitos livros em casa. E a gente, guri, pequeno, quando o Nonato saía de casa, a gente corria para o quarto de Nonato, cada um pegava um livro, uma revista. Invadia. Né? Invadia o quarto de Nonato sem ele saber, né? Quando a gente terminava, botava tudo no mesmo cantinho para quando ele chegar não perceber. Enfim, e como todo mundo lá em casa, eu tive a mesma formação, né? Aí talvez, se acreditar no dom, digamos que eu talvez tenha o dom para isso que meus outros irmãos não tiveram. Porque a gente teve a mesma formação, tanto intelectual como prática mesmo. A gente estudou tudo em escola pública, estudamos até no mesmo colégio, nos mesmos colégios, enfim. E eu lia muito e aquilo começou a me inquietar, aí comecei a fazer alguns versos com 14, 15 anos. Alguns versos, lógico, que depois eu não gostava, né, lógico. Mas comecei a escrever. Eu, quando eu era pequeno, eu criei lá na minha família grande, eu criei um jornal chamado Jornal Guedes. E tem isso também? Tem. Em Cajazeiras ainda? Não, aqui em João Pessoa já. A gente veio para cá em 1979, eu tinha 11 anos. Então eu criei um Jornal Guedes, minha irmã me ajudava, minha irmã mais nova, em que a gente fazia um balanço do que acontecia durante a semana dentro da família. Família grande, sempre tinha alguma notícia, uma fofoca, uma crise aqui, outra crise ali, uma piada aqui. E nesse jornal eu também praticava um pouco de literatura,
Por exemplo, eu assisti um filme, aí escrevia sobre aquele filme, eu li um livro, eu fazia uma crítica literária sobre... Isso eu com 12, 13 anos de idade. Já tinha um segundo caderno, né? Já tinha, eu fazia o segundo caderno, publicava poemas de outros autores, analisava os poemas. Claro que a análise de um menino de 12, 13 anos. Mas eu acho que aquilo ali foi minha base jornalística. Porque, na verdade, eu não queria ser jornalista. Eu queria ser poeta mesmo. Sim. Meu sonho era ser poeta. Tanto que o primeiro curso que eu fiz foi letras, não foi jornalismo. Mas aí as circunstâncias da vida me empurraram para o jornalismo depois que meu pai morreu. E é uma profissão, como eu digo, trabalha com a escrita, é uma coisa que eu gosto. Por causa do nome, né? Não. É, facilita, não deixa de facilitar, né? É. Agora vamos fazer uma cronologia aqui do teu trabalho literário. Quando é que começa mesmo a vida literária? Não a de jornal, mas a dos livros. Quando é que começa? Meu primeiro livro eu lancei em 1998, chamado Os Zumbis Também Escutam Blues. Mas antes de lançar esse livro, eu participei, eu e mais 3 amigos, nós criamos um grupo aqui chamado Poeco Debar, que literalmente era poesia coletiva em bares. E a gente se apresentava em bares, em circuitos alternativos, teatros, encenando nossos próprios poemas, né? E a gente fazia poemas coletivos, eu, o Fábio, o Alexandre, Júnior, e aquilo também serviu como exercício para mim, exercício literário. Mas só em 98, eu já trabalhando em jornal, por cobrança de alguns amigos que àquela altura já estava fazendo, né? O Sérgio Caspinto mesmo chegava para mim e dizia: poeta, rapaz, lança seu livro, você já está em idade. Eu tinha 30 anos, aí Faço lancei. o batismo. Aí lancei meu primeiro livro, foi pela União e pela editora de Fernando Moura, que Fernando Moura tinha a Texto Arte Editora, chamado Os Zumbis Também Escutam Blues. 7 anos depois, eu lancei um segundo livro, chamado Intervalo Lírico, que foi editado por Juca Pontes. Poesia também. De poesia. Numa coleção da Secretaria de Educação e Cultura, com uma caixinha com 10 livros, tem de Gonzaga Rodrigues e Marcos Tavares. E o terceiro? E o terceiro, Metáforas para um Duelo no Sertão. É esse aqui que vai ficar no nosso agente. Isso. Esse aí foi lançado em 2012 pela editora Patuá, de São Paulo. O editor Eduardo Lacerda, é um rapaz jovem, poeta também, muito bom poeta, que vem fazendo um trabalho excepcional. Depois que eu lancei esse livro, vários autores aqui da Paraíba também foram lançados pela Patuá, André Ricardo Aguiar, Antônio Mariano, enfim. Esse é meu terceiro livro, estou preparando um quarto, que eu espero lançar até eu completar meus 50 anos, um quarto de poemas. Né? Vai lançar comemorando o meu século. Meu século, se Deus quiser. Legal, eu vou estar lá presente e quero esse Agora, livro talvez, além desse livro, Receitas e Como Se Tornar um Bom Escritor, que está saindo esse ano, é pela Chiada Editora de Portugal. Eu estou com vontade, não sei se eu vou conseguir, eu já rabisquei alguma coisa, mas aí parei porque eu estou com a cabeça voltada para esse livro do Receitas, Como Se Tornar um Bom Escritor. Mas eu estou pensando em escrever alguma coisa tipo memórias dos meus 25 anos de jornalismo que eu faço no ano que vem. Não sei se eu vou conseguir. Ah, legal. Então tem 2 livros programados para esse ano. Não, só um. Só um, né? Só o Receitas. Esse aí é que você Esse talvez... eu vou ver se eu escrevo para lançar no ano que vem. Bom, mas a gente vai ficar na torcida que sai os 2, pelo menos na véspera de Natal. Linaldo, muito obrigado pela tua presença. Infelizmente a gente já está terminando, mas você tem um tempo aí para suas considerações finais. E a gente já agradece a sua presença aqui no nosso agente. Aremilson, eu que agradeço a você, a sua produção, a TV Câmara, vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana de divulgação da nossa cultura. E você sabe que eu sou seu parceiro e sou fã seu também. Valeu. Obrigado então e até o próximo programa.